A primeira, Luiz Gustavo, fora Casares, mais um saindo a preço de banana. Pois bem, São Paulo acertou nessa segunda-feira a venda de Henrique Carmo, mais um atleta da base, outro negociado com times do leste europeu. Negociação fechada entre São Paulo e CSKA da Rússia. O CSKA vai pagar 6 milhões de dólares fixos, isso equivale a 32 milhões e meio de reais, mais 1 milhão de dólares variáveis em bônus, e o São Paulo fica com 25% do valor de uma venda futura. Para mim, outro negócio extremamente ruim, feito por Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa e companhia. São Paulo já havia vendido o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, enormes promessas, a preço de banana, recentemente, para o CSKA e para o Shakhtar. E agora faz mais um negócio horroroso. Esses 6 milhões de dólares não vão mudar o rumo do São Paulo, não vão permitir que o São Paulo fique mais rico, não vão acabar com a dívida do tricolor, mas tiram do time do Hernan Crespo mais uma boa oportunidade de tentar fazer algo diferente na reta final da Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam, discordam, usem o espaço do chat ou do superchat para opinarem, e a gente já começa com informação importante. Essa confirmação da venda me foi feita agora, pouquinho antes do programa começar, até trazer alguns minutos, porque eu estava trocando ideia com essa pessoa do São Paulo. A pessoa do São Paulo confirma o acordo, 6 milhões de dólares fixos, 1 milhão de dólares em bônus e mais 25% do valor de uma venda futura, tá bom? Chegou uma informação importante aqui do São Paulo, tá? O jogador pediu para sair do São Paulo, tá? Então o Henrique Carmo deixou bem claro que quer ser negociado. Ele pediu para ser negociado. Ainda assim, desculpa, mas ainda assim, o cara quer sair, tá bom, mas se quer sair, então se arranje que o clube pague mais. Eu acho que o São Paulo tinha que ser mais duro na hora dessas negociações, mas enfim, estou colocando aqui o ponto do São Paulo e também a explicação. Ó, informação que eu tenho é de que a proposta é de 6 milhões de dólares, tá? Fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus, e o São Paulo fica com 25% do valor de uma venda futura, tá bom? Jefferson Galvão, com a parceria do São Paulo e do Leverkusen, o tricolor não deveria tentar o jovem camisa 9 deles, Artem Stepanov. O moleque é um monstro, jogaria fácil no Brasil. Esse é um dos atletas que chamou demais a atenção dos dirigentes da base do São Paulo numa série de amistosos que foram realizados em meio a essa parceria. Para jogar no time principal do São Paulo, até acho que o Stepanov até toparia. Agora, para vir para a base, vai valer a pena mais para ele ficar lá na Alemanha com a expectativa de ser utilizado no time de cima do Leverkusen. Mas, Jefferson, só para lembrar, jogadores empregados não podem mais trocar de clube desde o dia 2 de setembro, data em que a janela fechou por aqui, tá bom? Agora, as únicas oportunidades são de jogadores no Brasil ou para clubes brasileiros que estão desempregados. Me surpreendeu a redução salarial do Vicente Aboubakar para jogar no São Paulo. E o Issam o Beneder foi contratado para um clube da segunda divisão turca. Cara, o Beneder tá fazendo escolhas das mais esquisitas. Antes de fechar com esse time da segunda divisão da Turquia, ele estava jogando no Irã. E olha que o Beneder, não muito tempo atrás, jogava no Sevilha, jogava em times razoavelmente bons e com o mercado. Enfim, parece que a coisa deu uma degringolada. Deixa eu explicar sobre essa história do Aboubakar, que foi tema do vídeo da tarde dessa segunda-feira. Hoje eu tô, segunda vez que eu falo que é terça-feira, mas na verdade é a segunda. Estou colocando o link aqui, mas não é sobre isso. Queria abrir aqui, ó, o meu canal para mostrar o vídeo da tarde. Informação exclusiva, tá? Vídeo da hora do almoço. Baixou a pedida. Aboubakar reduz pedida para jogar no São Paulo. Só para vocês entenderem. Em geral, jogadores como o Aboubakar, eles têm um representante internacional, um cara que cuida da carreira deles. Mas como esse cara não tem muita penetração nos clubes, esse empresário ele se junta a representantes espalhados por cada um dos continentes. E o Marcos Leite, que já havia tentado algum tempo atrás trazer o Yaya Touré para o Brasil, é o cara que está representando o Aboubakar na América do Sul. E ele sugeriu o nome do Aboubakar ao São Paulo. A primeira rodada de negociações foi muito frustrante, a pedida do Aboubakar foi considerada muito alta. Consegui a informação de que o Aboubakar, para fechar com o São Paulo, decidiu baixar sua pedida e quer 900 mil reais por mês, livres de impostos. É sempre importante fazer essa ressalva, do livres de impostos para fechar com o tricolor, tá? Isso vai custar ao São Paulo 1,3, 1,4, depende até, chegando até 1,5. Vai depender muito de quanto ele quer em carteira, quanto ele quer em direito de imagem. Confesso que eu não sei sobre essa divisão. A pedida do Aboubakar é de 900 mil reais por mês. Mas no dia em que o São Paulo vende o Henrique Carmo,
por 6 milhões de dólares, me soaria estranho a tentativa de contratar um atleta de 33 anos de idade, está nesse vídeo aqui, tá? Gostaria de saber sobre o Abubakar, a possibilidade dele jogar no São Paulo. O empresário dele está esperando uma resposta do São Paulo. Eu mandei mensagem durante a live, mas ainda não tive uma resposta. Só uma curiosidade, o Abubakar é muito bom centroavante, tá? Acho que chegaria para resolver os problemas do São Paulo. Mas ele é meio doidinho da cabecinha. Vou contar uma história para vocês. Ele estava jogando no Besiktas, tá? E aí, deixa eu só ver se ele alega que o problema era da esposa. Abubakar, só para dar a informação certinha, né? Transplante. A história é bem boa. Capilar, França. E aí ele alega que tem uma pessoa da família, quer ver, ó? A esposa, vamos lá. O Abubakar tá no Besiktas, tá? Fim de 2023. E aí ele fala, pessoal, do Besiktas, tem um problema. Minha esposa tá com uma doença lá em Paris, preciso ir para a França. Vocês me liberam? Claro. Pô, problema familiar, né, cara? Deve estar com a cabeça meio, vai para lá. O Abubakar foi para Paris. Ficou lá uns dias e voltou. Quando ele volta, ele alega que não pode treinar. Por quê? Ah, cara, tô com dor, não tô legal, tenho medo de machucar. Ah, tá bom, vamos submeter você a exames. Passou por exame, nenhuma chance de lesão muscular. E aí começam a pressionar o cara. Você tem que treinar. Você já foi para a França. Não, enfim, o que está acontecendo? E aí o Besiktas descobriu que o Abubakar tinha ido para Paris não para fazer um acompanhamento da esposa, mas sim para fazer um transplante capilar. Estava incomodado com a careca e foi fazer o transplante. E aí ele tinha sido aconselhado pelo médico a não cabecear a bola, sob o risco de o transplante não fazer efeito. O Besiktas, ao tomar o conhecimento dessa história, e para piorar, depois de tomar uma baita goleada de um rival lá no campeonato, decidiu afastar o Abubakar. O torcedor até ficou bravo naquele primeiro momento, porque, cara, o Abubakar tinha um papel importante no time. E aí depois ele é emprestado para um outro clube pequeno, lá na Turquia, faz a média dele de gols por Besiktas, esse time pequeno, é de meio gol por jogo. E aí o contrato acaba e agora ele está à disposição no mercado, tá? Quero falar agora sobre Marcos Leonardo. Conversei com o empresário do atacante para entender se ainda existe alguma possibilidade dele jogar no São Paulo, o que o Marcos Leonardo pensa em fazer para o restante da temporada. Vale a lembrança de que no dia 14 de setembro os times sauditas enviam a lista oficial de inscritos. A tendência é que o Marcos Leonardo fique de fora da relação de 8 gringos no time do Al Hilal. Perguntei pro Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, qual vai ser o futuro do jogador. E o Fernando Brito disse, abre aspas, o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato ainda. Temos uma situação em aberto e vamos buscar resolver. Ainda existem mercados abertos e até o momento o Al Hilal sempre afirmou que conta com o jogador e não quer negociar. Só para explicar, o Al Hilal não vai inscrever o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, mas pretende utilizá-lo na Liga dos Campeões da Ásia. Algo que não seria tão interessante por Marcos Leonardo, porque você perde muita visibilidade e joga poucas partidas. As janelas que ainda estão abertas. A Arábia Saudita permite inscrições até a quarta-feira. Turquia e Rússia permitem inscrições até quinta e o prazo de inscrições para Grécia e México se encerra na sexta-feira. O empresário do Marcos Leonardo ainda me disse, abre aspas, existia um interesse em finalizar o ano no Brasil, se referindo ao São Paulo. E ele completa, por diversos fatores, mas agora vamos avaliar as possibilidades em cima da mesa e conversar com o Al Hilal. Fiz questão de perguntar ao representante do atleta se existe a possibilidade de o Marcos Leonardo ir à justiça. A verdade é que o Fernando Brito não quis entrar nesse assunto, até para não criar mais celeuma com o time saudita. O Marcos Leonardo pode se fazer valer de uma jurisprudência de casos que já aconteceram em outros momentos. Caso ele não seja inscrito, ele pode recorrer à Liga e à FIFA para pedir a rescisão do seu contrato. O fato de ter 4 anos de contrato por lá é mais um fator que torna a situação bastante delicada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para te atualizar sobre qualquer assunto relacionado ao atacante, que queria muito jogar no São Paulo, mas não foi liberado pelo clube saudita. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Abubakar aceitou reduzir seu salário para jogar no São Paulo. Cifra continua alta, R$900 mil por mês, livres de impostos. Esse número vai ficar pro São Paulo, com toda a tributação, em algo na casa de 1,3, 1,4 milhão de reais por mês.
Essa oferta feita recentemente foi repassada pelo empresário Marcos Leite ao tricolor. O São Paulo ficou de estudar para ver se consegue ou não avançar nessa negociação. Vale a lembrança de que o representante do Abubakar no Brasil é o Marcos Leite, aquele mesmo que já havia tentado colocar o Yaya Touré no Brasil em outros tempos. Sobre Abubakar, na avaliação dos dirigentes do São Paulo, a melhor opção no mercado entre atletas desempregados. E somente jogadores livres no mercado podem ser contratados desde o fechamento da janela no último dia 2. O ponto é, será que para o São Paulo vale a pena fazer um investimento alto em relação a salários num jogador que já está há algum tempo sem jogar? Pensando apenas na Libertadores da América, essa resposta deve ser dada nos próximos dias. Abubakar, hoje com 33 anos de idade, centroavante da seleção camaronesa, chegou a fazer gol no Brasil. Tem currículo grande, importante, muita força física, alguma técnica e enorme facilidade em marcar gols. É verdade também que ele colecionou algumas polêmicas ao longo da sua carreira, a mais recente enquanto vestia a camisa do Besiktas. Ele alegou um problema de saúde com a sua esposa e deixou a Turquia rumo à França. Alguns dias depois ele volta para a Turquia e alega que por conta de uma lesão muscular não poderia treinar. O pessoal do Besiktas desconfiou da lesão e o submeteu a exames, que não constataram nenhum problema. Foi aí que o pessoal da Turquia no Besiktas descobriu que ele havia ido à França não por conta de um problema de saúde da família, mas porque ele estava fazendo um transplante capilar. E se ele voltasse a treinar e cabeceasse bolas, esse transplante poderia não ser bem sucedido. O Besiktas ficou revoltado e acabou por dispensá-lo. O atleta acabou sendo negociado com um time menor no futebol turco, fez boa temporada na Turquia, tanto no Besiktas quanto por esse time menor, e agora está livre no mercado em busca de opções. Abubakar ainda foi especulado como um possível reforço do Bahia para o lugar do Lúcio Rodrigues, vendido nas últimas horas para o Neon. Ainda não tive a confirmação de ninguém do Bahia sobre a possibilidade de o Abubakar virar reforço do tricolor de aço. Assim que tiver qualquer novidade sobre o São Paulo ou o Bahia relacionada a Abubakar, eu volto para contar para vocês. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.